Seja muito bem-vindo ao curso de SQL do básico ao avançado. E nesta aula, a aula número 6, nós vamos realizar diversas consultas em nosso banco de dados, com todas aquelas tabelas que nós criamos nas últimas aulas, todos aqueles dados que nós inserimos nas tabelas, e nós vamos extrair desse banco de dados diversos resultados bem interessantes com aqueles dados que nós colocamos lá. Então, vamos à prática. Bom, estando com o seu PG Admin aberto, nós vamos clicar na pastinha para abrir o nosso script da aula 6. Então vamos lá, aula 6, abrir o nosso script. E agora nós vamos poder nos divertir aprendendo o comando SQL, porque a linguagem SQL, além de ser muito prática, ela é divertida de se aprender. A gente consegue extrair muitos resultados. Eu fico muito empolgado quando eu começo a usar os comandos e começo a descobrir dados, insights, muitos resultados positivos aí da nossa base de dados. Então vamos lá. Como é que eu preparei essa aula dessa vez? Eu dividi ela em duas fases. A fase 1, a gente vai realizar consultas mais simples, né? Então nós vamos aqui definir como que um select funciona, né? Então nós vamos lá, nós vamos ter o comando select, nós vamos listar os campos, nós vamos colocar o from, né, que é o D, o nome da nossa tabela, nós vamos utilizar também o where e as condições de filtragem. Então, traduzindo, né, o select é selecionar. Então, este comando permite ali a nossa recuperação de dados de um objeto de banco de dados. Entenda por objeto uma tabela, uma view, em alguns casos, uma storage procedure. Mas nem todos os SGDBs nos permitem fazer isso. Alguns têm algumas restrições, ok? A cláusula from, a gente pode traduzir ela como de. Então, portanto, a pergunta seria: de qual objeto, né, nós queremos extrair esses dados? Então, pensando que esse objeto será a nossa tabela ou a nossa view, ok? Então, vamos à parte prática, né? A nossa primeira consulta eu quero fazer uma pergunta para nossa base de dados da seguinte forma: eu quero listar todos os meus clientes e fornecedores e todas as colunas da minha tabela. Então ela é bem simples. Eu vou ter aqui no nosso caso o comando select e eu vou colocar o asterisco. Por quê? O asterisco representa para a gente todos os campos. Então ele vai falar assim para o Postgres: Postgres, selecione todos os campos da nossa tabela. De onde? Eu vou colocar o from, que é de, o nosso esquema, que a gente está usando aqui o public, e a nossa tabela, tab CFO. Eu vou terminar sempre o nosso comando com ponto e vírgula e vou selecioná-lo para que a gente possa executar e ver o resultado. Vou clicar aqui no botão de executar e vamos aguardar o nosso resultado. Então, foi retornado para a gente 4.000 linhas que estão lá cadastrados na nossa tabela de cliente fornecedor. E nós podemos ver aqui que todos os campos da nossa tabela estão aqui dispostos. Vamos conferir? Então, eu vou pegar aqui a nossa tabela Tab CFO e vou expandi-la, clicando na setinha e expandir em colunas aqui. Então, nós podemos ver que todas as colunas, então a primeira é ID de empresa. Vantagens: quando eu coloco o asterisco, ele pega esta ordem que está aqui. Então, toda vez que eu utilizar o asterisco, ele vai sempre seguir a mesma ordem das colunas, ok? Então, o que podemos ver? Que a primeira coluna é o ID empresa, ID empresa. E a última coluna, né, data da última compra. Vamos lá? Data da última compra. Então, nós podemos ver que uma listagem simples, né, bem simples. A gente não precisou informar campo nenhum, então nosso select aqui foi inteligente o suficiente e trouxe todas as colunas para a nossa base. Mas nem sempre a gente precisa de todas as colunas. Então, esse é o modelo mais simples de select, onde eu executo um comando bem simples e tenho uma listagem de todos os campos e todos os registros que eu tenho na tabela. Tome muito cuidado. Quando eu uso o asterisco from, eu vou trazer todos os campos. Então, se a minha tabela tiver 100 campos e 1.000.000 de registros, eu vou trazer tudo. Então, isso pode acarretar em demora, ok? Como a gente pode ver aqui, eu trouxe 4.000 linhas, demorou alguns segundos. Vamos executar novamente e ver quantos segundos esse select está demorando para
retornar os nossos dados. Então aqui, ó, o nosso select demorou 534 milissegundos e retornou 4.000 linhas, ok? Agora, na nossa segunda consulta, nós vamos pedir para o comando select retornar as colunas específicas ID CFO e tipo CFO e razão social. Para isso, nós vamos utilizar a cláusula select, nós vamos informar o campo ID CFO, que é este campo aqui da nossa tabela, tipo CFO, então aqui está o tipo, e a razão social. Aí nós vamos colocar o from, então quer dizer, de onde que eu vou extrair esses dados. Então eu vou pegar o esquema public e a tabela tab CFO. Vou selecionar e ver o resultado. Pronto, nosso select já retornou para a gente as 3 colunas que nós pedimos. Então, como vocês podem notar aqui, eu tenho diversas formas de utilizar o select. No nosso primeiro comando, na nossa primeira consulta, nós pedimos para o select trazer tudo que estava no banco, todas as colunas e todas as linhas. Agora, nós pedimos para que ele trouxesse apenas 3 colunas e todas as linhas, ok? Então, vamos para o nosso terceiro exemplo, nossa terceira consulta. E aqui eu quero, né, pedir para o nosso select retornar as colunas específicas CPF, CNPJ, tipo CFO e razão social. Então, estão vendo que eu vou mudar um pouco o nosso select. O conceito é o mesmo. Select, eu vou pedir o campo, então CPF, CNPJ, tipo CFO e razão social. De onde? Eu vou usar o from, public, tab CFO. Então, vou selecionar e executar o nosso comando. Pronto, já retornamos aqui todos os nossos clientes da base de dados e onde nós setamos a primeira coluna como o código do CPF e CNPJ. E logo em seguida o tipo desse cliente e a razão social, ok? Lembrando, todos esses dados são dados fictícios. Eles não têm nenhuma conexão. Você pode tentar validar esse CPF, esse CNPJ e ele não vai bater nas validações, ok? Os dados são simplesmente para testes. Vamos realizar nossa quarta consulta. E nesta quarta consulta nós vamos explorar um novo recurso do select. Essa quarta consulta nós vamos querer listar todos os clientes e fornecedores, porém nós vamos querer colocar um alias para as colunas, tipo CFO, CPF, CNPJ e razão social. Mas vamos detalhar aí um pouco o que é um alias, né? Então, para exibir um resultado de uma consulta, o SQL normalmente ele vai utilizar o nome da coluna selecionada. E, né, em muitos casos aí, esse nome não é muito amigável para o nosso resultado da consulta. Então, para resolver esse problema, né, você pode aí utilizar o recurso chamado alias, que nada mais é do que digitar um nome amigável para o campo. Então, aí a gente tem algumas dicas que eu deixei aqui para vocês. Mesmo podendo utilizar acentuação e caracteres especiais, como o asterisco, percentual, o e-comercial, o arroba, a minha recomendação é que eles não sejam utilizados, tá? Porque muitas vezes você pode ter problemas de caracteres, de um retorno desses campos, aí na sua aplicação pode ficar diferente. Então, eu recomendo sempre em nomes de campos, quando a gente está trabalhando no banco de dados, não utilizar caracteres especiais. Agora, o hífen e o underline, eles podem ser utilizados porque eles não vão ter nenhum tipo de problemas. E sempre utilize o alias. Por quê? Ele vai facilitar a sua vida na hora que você estiver com um select, uma consulta muito extensa, e aí você vai ver vários campos. E para que você tenha mais dinâmica na sua consulta, utilize o alias. Vai ficar muito mais fácil para que você possa identificar os campos. Então vamos entender como é que a gente faz para que essa consulta funcione. Então aqui nós temos aqui o nosso select. Novamente nós vamos selecionar o campo CNPJ, só que nós vamos inserir aqui um comando que chama as. Porque eu estou falando assim, ó, poxa, renomeie aqui, ó, esse campo CPF CNPJ para CPF underline CNPJ. Então é um pouco mais amigável.
E aqui o tipo CFO, eu quero que você coloque um alias para ele chamado tipo de cliente fornecedor. E para a razão social, que está tudo junto, eu também quero que você formate ele e use um alias, né? Então aqui, razão underline social. Viram que eu não usei acentuação, que eu não usei nenhum outro tipo de caractere especial para separar os campos. Sempre lembrando das recomendações. Evite usar caracteres especiais que não seja o hífen e o underline, ok? E aí, de onde que eu vou extrair esses campos, esses dados, ok? From, né, de public tab CFO. Vou selecioná-los e vou clicar no botão de executar. Vocês podem ver que o nome do campo da nossa tabela mudou para CPF underline CNPJ. O próximo campo aqui, ó, ele também mudou para tipo underline cliente fornecedor. E o outro campo aqui que nós temos também mudou para razão underline social. Okay? Eu poderia aqui muito bem colocar aqui um outro nome. Ah, eu não quero razão social, eu quero que ele seja nome, apenas nome. Vamos lá, selecionando e clique no play. Pronto, tá vendo? Nosso campo recebeu o nome, nome, ok? Então eu posso colocar aqui no alias qualquer tipo de nome. Evite utilizar espaços também, mais uma dica aí, ok? Sempre utilize para separar as palavras, né? Ou o underline ou o hífen. Vamos agora para a consulta 5. E nesta consulta eu quero listar o endereço de e-mail de todos os nossos clientes e fornecedores que estão na tabela de tab CFO. Para isso eu vou utilizar o comando select, o campo e-mail, e eu vou utilizar um alias para eles que vai chamar e-mail underline clientes fornecedores. De onde? Da tabela, né, de public tab CFO. Vou selecionar e vou clicar em executar. Pronto, nós retornamos todos os nossos endereços de e-mails da tabela. Ok? Vamos agora para a consulta número 6. E nessa consulta nós vamos aprender um novo comando. E esse comando vai nos permitir listar dados não repetidos. Essa instrução é chamada de distinct. Então essa instrução é utilizada apenas para retornar os valores distintos de uma tabela, ou seja, né, valores que não se repetem, né? Então pense que dentro de uma tabela a gente pode ter colunas com valores duplicados e às vezes a gente precisa listar valores não repetidos. Então nós vamos pegar um exemplo aqui, né, continuando. Antes disso, antes de apresentar, nós vamos dar um select aqui na nossa tabela, selecionando todos os campos, e nós vamos poder ver que alguns nomes podem se repetir aqui na nossa coluna nome fantasia. Então, qual que é o nosso objetivo? Ok? Eu vou, nesse primeiro momento, tentar listar todos os campos onde não tenha valores repetidos. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? Eu vou usar o select, distinct, e eu vou mandar o select analisar todos os campos da nossa tabela. De onde? Da tabela public tab CFO. Vamos lá? Lembrando, essa tabela, né, a primeira consulta aí retornou 4.000 linhas. Vamos investigar agora se a gente vai ter uma redução na quantidade de dados. Vamos lá? 4.000 linhas. Então quer dizer que na combinação de todas as colunas, eu não tenho valores repetidos. Eu tenho todos os valores diferentes. Por quê? Ele vai pegar linha a linha, coluna a coluna e vai fazer as comparações do nosso banco de dados. Então nós sabemos que nenhum desses clientes vão ser repetidos. Vamos avançar um pouquinho mais e explorar mais o distinct. E agora nós vamos utilizar o nome fantasia. Ele tem uma grande probabilidade de ter nomes repetidos, ok? Por quê? Ele usa sempre o primeiro nome do campo razão social. Então vamos explorar esse comando. Para isso eu vou usar o comando select distinct e vou pedir para que ele mostre, né,
o distinct apenas do campo nome fantasia da tabela public tab CFO. Vou selecionar apenas essas duas linhas, clicar no botão executar e nós podemos ver que nós recebemos um retorno de 3.136 linhas. Lembrando que a nossa tabela tinha 4.000 linhas, então nós trouxemos todos os nomes fantasia, né? Ou a gente pode tratar como apelido, que não se repetem. Então nós podemos ver que o distinct fez o seu trabalho aí, retornando apenas nomes que não se repetem. Vamos explorar um pouquinho mais. E aqui nós vamos fazer um distinct, né? Então nós vamos utilizar o comando select distinct tipo CFO para ver quais são os tipos de cliente e fornecedor que nós podemos ter nessa tabela. Lembrando que esse campo, né, ele pode se repetir com mais frequência. Então eu posso ter N clientes com o tipo C, N fornecedores, que vai ser o tipo F, e posso ter clientes e fornecedores que usam a letrinha ambos, A de ambos, né? Então vamos selecionar e ver como é que ele se comporta. Eu vou clicar em executar. E aqui, veja, só retornou 3 linhas. Por quê? Mesmo que o valor se repita N vezes nessa tabela, eu vou ter apenas os valores distintos, né? Aqueles que não se repetem. Então eu sei que na minha tabela eu tenho A para ambos, ou seja, ele é cliente e fornecedor, o mesmo cadastro. Eu tenho C, que é para clientes, e o F, ok? Então vamos avançar mais um pouquinho e vamos começar a explorar um pouco a nossa tabela de vendas, ainda continuando na mesma levada de um select mais simples. A primeira coisa, nós vamos explorar todos os campos da tabela de vendas, para que a gente se recorde quais são os campos. Então, para isso, eu vou usar a instrução select asterisco from public tab vendas. Eu vou clicar aqui no botão executar e eu vou ver que a nossa tabela retornou 1.201 linhas na tabela de vendas. E eu tenho os campos ID da venda, que é a chave primária, ID da empresa, o ID do cliente e fornecedor, o ID do nosso vendedor e a data da venda. Bom, agora vamos explorar um pouco a nossa tabela de vendas e vamos fazer um select, né? Nosso objetivo aqui é pedir para o Postgres retornar apenas os IDs de clientes que não se repetem. Então vamos lá. Então eu vou usar o select distinct ID CFO. De onde? Da tabela de vendas. Então para isso eu vou colocar from public tab vendas. Vou selecionar. Vamos clicar em executar. E aqui nós podemos ver que foram retornados 641 linhas. Por quê? Lembrando que a nossa tabela tinha 1.201 linhas, né? Quando eu pedi para o Postgres, olha, me mostre apenas os clientes que não se repetem na minha tabela de venda. Então o Postgres retornou aqui para a gente e falou que eu vendi para 641 clientes distintos. Então esses clientes podem ter vindo na nossa loja e comprado novamente. Então eles são clientes recorrentes. Mas, quando analisamos, né, nós queremos analisar quantos clientes a gente tem com frequência em nossa loja, nós podemos ver que foram 641, mas nós tínhamos 1.201 vendas. Vamos continuar a explorar nossos dados. E agora eu quero saber quais são os meus vendedores que venderam, que realizaram essas 1.201 vendas. Para isso é o mesmo conceito. Eu vou utilizar o comando select, distinct e de vendedor. De onde? Então, da tabela de vendas. Então, from public tab vendas. Vou selecionar essa linha e clicar no botão executar. Vamos ver lá quantos vendedores conseguiram realizar vendas. Olha, nós podemos ver que apenas 5 vendedores realizaram vendas. Bom, então nós sabemos que nossos vendedores, né, esses 5 vendedores aqui são os que têm vendas realizadas na nossa tabela, ok? Agora nós vamos para a fase 2 e realizar consultas SQL utilizando filtro de valores. Então, para isso, a gente vai usar a cláusula where. Então, traduzindo é onde. Ou seja,
este comando vai permitir a passagem de condições de filtragem das linhas que serão, né, retornadas, exibidas aí para a gente. E para isso eu posso utilizar alguns operadores. Eu posso utilizar o igual, o diferente, maior, menor, menor igual, and, or, like, is null, is not null, in e between. Então agora, nesse próximo momento da nossa aula, nós vamos explorar condições de filtragem, ok? Então nós vamos elevar um pouquinho mais o nosso conhecimento do select, né? Aumentando esse poder de extração de dados das nossas tabelas, ok? Então, vamos lá. A primeira consulta, né? Eu quero listar linhas de uma tabela, né? E para isso, nós vamos conhecer um comando, né? Nessa fase 2, de contagem. Por que que eu estou trazendo esse comando de contagem? Porque eu quero utilizar ele em conjunto com o where para que a gente possa explorar e começar a criar cenários de contas, ok? De contagens, de validações, de verificações de dados em tabela. Então, eu vou trazer aqui para vocês um novo comando, né, que é o count. Então, essa instrução ela é utilizada para quê? Para retornar o número de linhas, né, ou a contagem que corresponde a um critério específico. Nesse primeiro cenário, né, a gente vai fazer uma contagem bem simples. Então, aqui eu vou dizer para o Postgres, Postgres, selecione, né, o ID da minha venda, contando quantas linhas eu tenho, de qual tabela? Ok, da minha tabela de vendas. Então, o que eu vou falar? Select, count, aí eu vou abrir o parênteses, ID de venda, fechar. Aí eu vou utilizar um comando, né, que a gente já aprendeu nessa aula, que é o alias, né? Então, as, quantidade underline vendas, de onde? From, né, da tabela public tab vendas. Vou selecionar e eu quero saber quantas linhas, né, eu tenho lá na tabela de vendas. Vou clicar aqui no botão executar e eu posso ver que eu tenho 1.201 vendas, ok? Então esse é um comando bem simples, a gente vai aprender a contar e com isso a gente vai começar a explorar o comando em conjunto com o where. Agora nós vamos para mais um modelo de contagem, né? Então aqui eu estou querendo contar utilizando o where, né? Então eu vou passar um filtro, né, com apenas uma condição, para a gente ir evoluindo as condições de consulta. Eu vou perguntar para o Postgres aqui, vou falar para ele, Postgres, quantas vendas foram realizadas para a empresa 1? Então vamos lá, como é que nós faríamos isso? Select, count, ID da venda, aí eu vou utilizar o nosso alias, né, as quantidades de vendas da empresa 1. Então, quantidade, underline, vendas, underline, empresa, underline 1. De onde? Da tabela de vendas. From, public, tab, vendas. Aí eu vou utilizar o where, então, onde o ID da empresa seja igual a 1. Então, lembrando, nós temos 1.201 vendas. Nós vamos agora descobrir dessas 1.201 linhas, dessas 1.201 vendas, quantas vendas foram realizadas na empresa 1. Então, eu vou selecionar este conjunto de instruções e vou clicar no botão executar. Então, nós podemos ver que 1.001 vendas foram realizadas na empresa 1. E agora vamos continuar a explorar o nosso comando. Para isso agora vamos tentar descobrir quantas vendas foram realizadas para a empresa número 2. Para isso o conceito é o mesmo. Select, count, ID de venda. Eu vou mudar o alias aqui, né, para quantidade, underline vendas, underline empresa, underline 2. De onde? Da tabela de vendas. Para isso eu vou utilizar from, public, tab vendas. Onde, where, o ID da empresa seja igual a 2. Vou selecionar o nosso bloco de instruções e clicar no botão executar. Pronto. Nós vimos que a empresa 2 teve 200 vendas, certo? Então, totalizando aí 1.201 vendas dentro da nossa tabela.
Ok? Agora vamos avançar agora nos nossos estudos e aprender mais alguns comandos. Então agora, nesse momento, eu vou perguntar para o Postgres quantas vendas o vendedor 1 realizou. Então vamos lá. Como é que eu realizo essa consulta? Então vou lá, select, count, ID de vendas, as quantidade vendas vendedor 1. Eu estou utilizando um alias aqui. De onde, né? From, public, tab vendas. Onde, where, o ID do vendedor seja igual a 1. Então vamos então, investigar. Cliquei aqui no executar. Opa, 0. Então, o que nós podemos deduzir aqui? Pode existir um problema ou não. A nossa condição ela está correta. Porém, nós temos que investigar em nossa tabela se nós possuímos um vendedor 1. Eu não sei se vocês se lembram, mas na aula anterior, essa tabela nós fizemos um insert e os campos, né? O campo de ID do vendedor ele não estava na sequência, porque nós fizemos um drop e depois inserimos os campos de novo. Então, é provável, né, que esse ID de vendedor não exista em nossa tabela de vendedor. Então, caso a gente queira investigar a tabela, nós vamos abrir um novo script aqui, só para que não tenha nenhum problema. Um script auxiliar aqui e vamos selecionar aqui rapidamente para a gente verificar se a gente está no caminho certo. Então isso a gente já começa a investigar as tabelas. Então vamos lá. Select, asterisco, from, tab, public, nosso esquema, tab, vendedores. Vamos ver se o nome da nossa tabela é esse mesmo. Tab, vendedores. Vamos colocar ponto e vírgula aqui para terminar. E vamos executar. Como tem só uma instrução, eu posso executar diretamente. Não preciso selecionar. Opa, temos um problema. Eu digitei alguma coisa errada. Tab, vendedores. Então eu digitei o... Faltou aqui o D. DO. Vamos lá? Executando. Então nós podemos ver aqui que o nosso ID de vendedor 1 não existe. Eu começo a partir do 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Então, o comando que nós realizamos lá no script da aula 6, eu vou fechar aqui, clicando no X e voltar para o script da aula 6. Não vou salvá-lo. Foi simplesmente para a gente verificar que o nosso select aqui retornou certo. Nós não temos nenhuma venda para o vendedor 1. Por quê? Ele não existe na nossa tabela de vendedores. Ok? Então vamos lá, vamos continuar e vamos explorar. Então agora que eu já sei que eu não tenho vendedor 1, eu sei que eu tenho vendedor 4. Então eu vou lá investigar quantas vendas o vendedor 4 realizou. Então para isso, select, count, ID da venda. Aí eu vou usar o alias novamente. Então para isso, as, quantidade, underline, vendas, underline, vendedor, underline, opa, aqui é o vendedor 4. De onde, né? From, public, tab, vendas. Onde, where, o ID do vendedor seja igual a 4. Vamos selecionar o bloco de instrução e clicar no comando, no botão executar. Bom, conseguimos um resultado. Então nós sabemos que o vendedor 4 fez 353 vendas. Então, nós estamos conseguindo explorar bem as nossas tabelas. Nós estamos chegando a vários resultados aí que estão sendo usados com comandos relativamente simples. A gente está aprendendo a linguagem, então esses comandos estão nos mostrando dados das nossas tabelas. Então, continuando, vamos explorar um pouquinho mais a nossa tabela de vendas. Então, para isso, agora eu vou utilizar um outro campo para que a gente consiga fazer as filtragens, ok? Então, para isso, eu vou pedir para o Postgres contar todas as linhas onde a data de venda, né, seja igual a 2006, 3
mês 3, no dia 6. Bom, uma dica. Todo campo de data que a gente armazena no Postgres, ele segue um padrão internacional. Então, esse padrão, a gente pode converter, utilizar conversões. Nós vamos ver esses comandos de conversão para que a data fique mais amigável, né? Que não seja nesse padrão 2006, o mês e o dia. Nós vamos ver lá na frente como é que a gente vai usar isso, substituir o hífen por barras, utilizar os comandos de conversão. Nesse momento, o nosso objetivo é aprender a usar as condições de filtragem, ok? Então, não se preocupe com esse momento que nós vamos explorar campos de data de diversas formas lá nas próximas aulas. Então, vamos tentar buscar quantas vendas foram realizadas exatamente no dia 6 de 3 de 2006. Para isso, select, count, ID das vendas. Aí estou usando o alias as quantidade de vendas por data. De onde? Da tabela tab vendas. Então, para isso, from public tab vendas. Onde, where, a nossa data de venda, o campo dt venda seja igual a, eu abro uma aspa simples, 2006, traço, aqui é o mês, traço o dia. Vamos selecionar o bloco de instruções e clicar no botão executar. Conseguimos chegar no resultado. E nós sabemos que nesse dia 6 de 3 de 2006 aconteceu apenas 2 vendas. Então, é um dado que a gente conseguiu extrair. Então, de 1.201 vendas que nós temos, apenas 2 aconteceram nesse dia. Vamos avançar um pouco mais e utilizar outro operador. Então, vamos lá. Agora eu quero saber todas as vendas que aconteceram, né, em que a data foi maior. Então, eu estou usando aqui o operador de maior, né? Então, eu quero saber todas as vendas realizadas com data maior que 6 de 3 de 2006. Para isso, o conceito é o mesmo. Select, count, ID venda, as quantidades de vendas por datas, de onde? Tabela tab vendas, para isso, from, public tab vendas, onde? Where, né? Nosso comando, dt venda, o campo que dá a data da venda, seja maior que, eu abro aspas simples, 2006, o mês 03 e o dia 6. Então, vamos selecionar o bloco de instrução e descobrir quantas vendas foram realizadas com uma data maior que 6 de 3 de 2006. Para isso, eu vou clicar no botão executar e nós podemos ver que foram realizadas 519 vendas com a data maior que 6 de 3 de 2006. Vale ressaltar uma dica aqui. A data 6 do 3 ela não entra nessa contagem, ok? Porque eu estou pedindo datas maiores que 6 do 3 de 2006, ok? Vamos avançar mais um pouco. E agora eu quero saber todas as vendas que aconteceram com a data menor, né, que 6 do 3 de 2006. Para isso o conceito é o mesmo. Select, count, ID da venda, é o nosso campo, né? Vou utilizar um alias as quantidade de vendas por data. De onde? Continuamos na tabela de vendas, então from public tab vendas. Onde, né? A gente vai usar o nosso where, data da venda seja menor que 6 de 3 de 2006. Lembrando que sempre esses campos têm que estar em aspas simples. Vamos selecionar o bloco de instruções e clicar no botão executar. Nós podemos ver que antes do dia 6 de 3 de 2006 foram realizadas 680 vendas, ok? Uma dica, a data 6 de 3 de 2006 não entrou nessa contagem, porque nós utilizamos o operador menor, ok? Vamos avançar mais um pouquinho e vamos aqui verificar
né, as datas, a quantidade de vendas que foram realizadas com a data menor ou igual a 6/3/2006. Então, conceito mesmo, select count, ID da venda. Vou utilizar o alias as, quantidade de vendas por data, da tabela tab vendas, e para isso from public tab vendas, where, onde o campo data da venda, né, DT venda, seja menor ou igual a 6/3/2006. Vamos selecionar o bloco de instrução, clicar no botão executar e nós podemos ver que nós temos 682 vendas. Lembrando dos selects anteriores, nós vimos que quando eu selecionei igual a 6/3/2006, apareceram apenas 2 vendas. E aí, nas contagens onde eu utilizei o operador maior e menor, eu obtive resultados diferentes. Nesse comando, né, nós estamos falando para o Postgres, olha, me retorne, né, para que eu faça a contagem, todas as vendas maior ou igual. Então, neste exemplo, a data 6/3/2006, ela é contabilizada nesse count. Por isso eu tenho 682 vendas com data menor ou igual a 6/3/2006. Avançando um pouco mais, vamos aprender um outro operador que a gente vai mudar aqui apenas. O conceito do select é o mesmo, então nós queremos saber quantas vendas foram realizadas com uma data maior ou maior ou igual a 6/3/2006. Para isso, eu seleciono o bloco de instruções, lembrando que o comando é o mesmo, eu apenas mudei o operador, ok? E clico no botão executar. Podemos ver que nós temos 521 vendas. Só para relembrar, né? Vamos lá ver quantas vendas eu tinha retornado aqui nessa consulta, que eram maiores. Então, 519 linhas, 519 vendas. E agora, quando eu pedir para o Postgres me retornar as vendas maior ou igual, eu obtive um resultado de 521 linhas. Então, nós podemos ver que a data de 6/3/2006 foi incluída na nossa contagem. Agora, eu quero saber da nossa tabela de vendas, todas as vendas que foram realizadas com uma data diferente de 6/3/2006. Então, o conceito do select é o mesmo, eu só mudei o operador. Ao invés de usar maior igual ou igual, eu usei o operador diferente, que é o sinal de maior e menor juntos, que aí simboliza diferente. Então, vou selecionar e vou descobrir quantas vendas eu tenho com a data diferente de 6/3/2006. Vou clicar no botão executar. 1.199 vendas. Nós tínhamos no total 1.201 vendas, então menos as duas que a gente tinha lá dos 6/3/2006, nós chegamos a esse resultado aqui. Bom, vamos avançar um pouco mais no nosso estudo, né? E neste momento nós vamos utilizar filtros com 2 ou mais condições lá no where, ok? Então, para isso eu vou trazer aqui, eu vou pedir para o post retornar todas as cidades da tabela tab cidades. Vamos mudar um pouquinho agora de tabela e nessa tabela a gente tem um volume maior de dados. Então, para que a gente possa entender, né, quantos dados nós temos, quantos registros, linhas nós temos nessa tabela, eu vou utilizar um select e pedir para o Postgres contar a quantidade de cidades. O conceito mesmo, select count ID da cidade, eu mudei o nome do campo, aí utilizando o alias, quantidade underline cidades, de onde? Da tabela public tab cidades. Então, para isso eu vou utilizar from public, é o nosso esquema, tab cidades. Vou selecionar e vou clicar no botão executar. Nós podemos ver que nosso banco de dados de
tenho uma tabela de cidades e que dentro dessa tabela de cidades eu tenho 5.570 cidades. E agora nós vamos avançar e explorar essa tabela de cidades, utilizando alguns novos conceitos que nós vamos introduzir aqui. Então, neste primeiro momento, eu quero saber da minha tabela de cidade se eu tenho alguma cidade com o nome de São Paulo, exatamente igual ao nome de São Paulo. Então, para isso, eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar o comando select. Eu quero retornar o ID da cidade e o nome apenas. E para o nome da cidade, eu quero modificar aqui. Então, ao invés de usar quantidade de cidades, que foi um erro de digitação que eu estive aqui, eu vou pôr nome underline cidade. E de onde que eu quero extrair esses dados? From public tab cidades, onde o nome da cidade seja igual a São Paulo. Sempre entre aspas simples quando eu estiver trabalhando com textos, caracteres e strings. Selecionando o bloco de comandos que eu quero executar e clico em executar. Pronto. Nosso resultado aqui, uma cidade apenas. Então, no Brasil eu só tenho uma cidade chamada São Paulo, ok? Vamos lá, vamos avançar um pouco mais e agora nós vamos inserir duas condições de filtragens para essa tabela de cidades. Então, neste caso, eu estou pedindo para o Postgres que ele me retorne a todas as cidades que tenham um nome São Paulo ou, né, o operador OR quer dizer ou, o nome da cidade seja igual a Rio de Janeiro. Vamos selecionar esse bloco de instruções e clicar no botão para executar. Nós podemos ver que nós temos duas cidades, né? Então, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, aqui nós utilizamos o operador OR. Então, nós queremos que o Postgres retorne tanto as cidades que têm o nome de São Paulo ou Rio de Janeiro apenas, ok? Então, uma ou outra. No caso, eu tenho as duas lá no na nossa tabela do banco de dados, então ele me retornou as duas, ok? Avançando um pouco mais, nós vamos começar a explorar outras combinações para que a gente veja resultados diferentes aqui no nas nossas consultas. Então, nesse momento, eu quero saber lá da nossa tabela de cidades, quais as cidades que estão relacionadas com o ID do estado igual a 1 ou o ID do estado igual a 20. Bom, eu preparei um script auxiliar aqui para que a gente possa saber quais são esses estados aqui, o estado 1 e o estado 20. Aqui. Então, aqui é um select bem simples. Então, o estado com ID 1 é Rondônia e o estado com ID 20 é São Paulo. Então, voltando para o nosso script aqui, eu vou executar este código aqui, aonde eu vou fazer um select e eu vou retornar os campos, né, ID da cidade, nome da cidade, código do IBGE e o ID do estado. De onde? Da tabela tab cidades. Para isso, from public tab cidades, onde o ID do estado seja igual a 1 ou ID do estado seja igual a 20. Então vamos selecionar o bloco de instruções e clicar no botão executar. Vamos aguardar o resultado e nós podemos ver aqui que a gente tem algumas cidades com o ID do estado igual a 1 e outras cidades com o ID do estado igual a 20. Vocês podem ver que eu não retornei nenhum outro número, apenas o que estava na minha condição. Então eu falei para o Postgres, eu quero somente as cidades que estão relacionadas com o ID do estado igual a 1 ou igual a 20. Então, como eu tenho cidades para o estado de Rondônia, então 1, e também tenho cidades para o estado de São Paulo, que é o ID 20, ele me retornou todas essas linhas que estão relacionadas a esses estados. Vamos avançar mais um pouquinho e vamos utilizar outra condição.
Então aqui eu quero saber da nossa tabela de cidades, uma cidade que tem o nome de Ribeirão Preto e o estado seja igual a 20. Vamos executar. Então, para isso eu vou utilizar um select, ID da cidade, nome da cidade, código do IBGE e ID do estado. Da tabela tab cidades, para isso from public tab cidades, where, né? Então, onde o nome da cidade seja igual a Ribeirão Preto, sempre entre aspas simples, porque é um campo de tipo caractere, né? Um campo string, e, né? Então agora nós estamos aprendendo a utilizar o comando, o operador AND, que significa e. Estado, o ID do estado igual a 20. Vamos selecionar o bloco de instruções e vamos clicar no botão executar. Vamos ver qual será o resultado. Bom, nós temos apenas uma cidade chamada Ribeirão Preto para o estado de São Paulo. Vamos fazer um pequeno ajuste aqui e vamos colocar o estado 3. Vamos ver se eu tenho uma cidade que chama Ribeirão Preto para o estado 3. Vou selecionar o bloco de instruções e clicar no executar. Veja que eu não tenho essa cidade. Então, para que o Postgres retorne dados, essas duas condições elas devem ser verdadeiras. Então, aqui eu tenho um nome de cidade, Ribeirão Preto, a gente sabe, porque a gente fez, porém, essa cidade não está relacionada ao estado 3. Por isso, o Postgres não retornou nenhum dado, nenhuma linha, nenhum registro para nós aqui nessa consulta. Se eu voltar aqui para 20 e executar esse bloco de instruções novamente, eu vou ver que as duas condições foram satisfeitas e eu obtive um resultado aqui no nosso comando. Ok? Agora vamos avançar um pouquinho mais. Eu tenho o mesmo select, porém com uma condição de filtragem diferente. Aqui eu quero saber qual a cidade tem o nome Curitiba e se ela pertence ao estado com ID 20. Então é o mesmo bloco de instruções de cima, porém eu mudei o nome da cidade para Curitiba e o ID do estado eu mantive 20. Vamos ver se eu tenho essa cidade para o estado 20. Selecionei o bloco de instruções e cliquei no comando executar. Podemos ver que a condição não foi satisfeita. Como eu sei que o estado 20 é São Paulo, eu tenho certeza que a cidade de Curitiba ela não pertence ao estado de São Paulo, ok? Então, essa condição, né, nome da cidade igual a Curitiba e ID do estado igual a 20, ela não foi satisfeita por completo, então não obtive nenhum resultado, ok? Para que o resultado seja exibido, as duas condições devem ser satisfeitas quando eu utilizo o operador AND, ok? Vamos avançar um pouquinho mais e agora nós vamos conhecer o operador LIKE. Nós vamos utilizar combinando com o where para ver quais são os resultados. Então vamos lá. A estrutura da consulta SQL permanece a mesma. Então aqui, ó, o nosso começo do select permanece a mesma. Eu mudei aqui na cláusula where, aonde eu vou perguntar para o Postgres, né, o nome da cidade. Aqui eu estou utilizando o comando like, que vai nos permitir retornar dados com condições mais maleáveis, vamos falar. Então aqui como é que a gente vai tratar esse comando? Então vamos lá, where, nome da cidade, like, SA. Então eu vou pôr entre aspas e vou pôr um sinal de percentual. O que eu estou dizendo para o Postgres? Olha, Postgres, me retorne todas as cidades que comecem, né, em que o começo do seu nome tenha SA e o ID do estado seja igual a 20. Então, com isso, nós vamos conhecer todas as cidades do estado de São Paulo em que o seu nome começa com SA. Vamos selecionar o bloco de instruções e clicar no botão executar. Bom,
Aqui nós podemos ver que o Postgres nos retornou 45 linhas, então eu tenho 45 cidades dentro do estado de São Paulo que começam com SA. Então eu tenho lá Sabino, Sagres, Sales, Sales de Oliveira, eu tenho aqui Salto, Santa Adélia, Santa Albertina. Então vocês podem ver que eu utilizei uma condição lá que me permitiu retornar um número maior e com uma certa maleabilidade no código. Então eu quero saber tudo que começa com SA. Então vamos explorar um pouquinho mais esse comando like e ver o que a gente retorna, o que a gente consegue explorar mais com esse comando. Então aqui eu tenho uma outra combinação, né? Lembrando, eu só estou alterando esse bloquinho aqui de instruções do where. O from e o select permanecem iguais. Então vamos estudar esse where aqui. Então eu estou pedindo para o Postgres me retornar todas as cidades que terminem com TA. Então vocês podem ver que, diferente do comando passado, o sinal de percentual está no começo. E isso vai me falar assim, olha, poxa, vai lá no fim da string, lá do nome da nossa cidade, e verifique todas as cidades que terminam com TA. E que o estado seja igual a 20. Vamos selecionar esse código. Ok? E vamos clicar no botão executar e conhecer todas as cidades do estado de São Paulo que terminam, né, em que seu nome termine com TA. Clique no botão executar. E aí nós podemos ver que nós temos 31 cidades em que o nome dela termina com TA. Então, Águas da Prata, Barra Bonita, Bragança Paulista. Então aqui nós podemos explorar esse código, né? Então vamos aqui explorar um pouquinho mais e colocar um S aqui e vamos ver o que o Postgres vai nos retornar. Então eu estou falando para ele aqui, olha, Postgres, me retorne aqui todos os nomes das cidades que terminem com STA que pertençam ao estado, né? Tem uma relação com o estado 20. Vou executar aqui novamente. E eu vi que eu tenho 27 linhas. Então, quanto mais combinações, quanto mais letras eu coloco aqui, quanto mais informação eu coloco aqui, mais reduzido fica o meu código. E isso pode facilitar aí nas suas buscas de informação dentro de nossas tabelas, ok? Então vamos avançar um pouco mais e fazer mais estudos de comando utilizando o where. Então vamos lá para mais uma variação desse comando like. Então aqui, lembrando, permanece o mesmo select from, eu mudei o where. Então aqui eu vou falar para o Postgres, olha, Postgres, me retorne todas as cidades, né, onde o nome dessa cidade tenha TA em qualquer parte. E para isso, eu estou utilizando o percentual no começo e no fim da nossa string aqui de consulta. Então eu vou utilizar where, nome da cidade, like, abro aspas, percentual TA, percentual de novo e fecho aspas. Ent, estado igual a 20. Nesse caso, o Postgres vai fazer uma busca no nome da cidade onde eu tenha TA em qualquer ponto do nome, em qualquer posição do nome. Vou selecionar o bloco de instruções e clicar no botão de executar. Pronto, o Postgres retornou 93 linhas para a gente neste resultado. Então, vamos analisar o que ele nos trouxe aqui, ó. Águas da Prata, eu tenho TA no fim. Águas de Santa Bárbara, eu tenho TA aqui, ó, na terceira palavra aqui. Então, eu tenho Águas de Santa. Então, o TA está no meio dessa string aqui. Olha outro caso, Altair. Olha aqui, o TA está aqui, né, nesse espaço aqui, ó, depois do AL. Então vocês podem ver que com esse comando o nosso poder aumentou. Então eu investigo
nomes, eu investigo strings utilizando composições. Eu apenas coloquei 2 letras aqui. Vamos ver se eu colocando mais uma letra aqui, né, eu tenho um resultado diferente. Então vamos lá. Vamos ver quantas cidades no estado de São Paulo possuem em seu nome da cidade LTA em qualquer parte do nome. Vamos ver quantas cidades eu tenho aqui. Selecionei o código e vou clicar no botão executar. Opa, só tem uma cidade no estado de São Paulo que tem LTA em qualquer parte do nome. Então vocês podem ver que o poder desse comando é muito grande. Eu consigo fazer diversas combinações aqui e explorar os nossos dados que estão lá na tabela de cidades. Vamos avançar e vamos conhecer mais um comando. Aqui eu estou falando para o Postgres, né? Estou perguntando para ele, poxa, me retorne aí todas as cidades onde o nome tenha TA em qualquer parte do nome e o estado seja igual a 20 e o código do IBGE comece com 3500, ok? Vamos lá selecionar esse comando e ver o que acontece. Opa, recebemos um erro. Então vamos analisar esse erro. O que o Postgres está falando aqui para a gente? Ele está falando aqui, ó, que eu estou tentando utilizar uma coisa que não é permitido, né? Então, ó, o operador não existe, né? Eu não consigo realizar um like, ok? Para campos do tipo inteiro. Então, o código do IBGE, como nós podemos ver aqui, ó, vamos investigar a nossa tabela novamente. Vamos lá na tabela de cidades, expandi-la. Vamos investigar o código do IBGE. Eu vou clicar em cima do campo, clicar com o botão direito, clicar em propriedades e eu vou clicar aqui na aba de definição e vejo que o meu campo é do tipo inteiro. Então, esse erro foi propositalmente criado para que vocês tenham conhecimento de que eu não consigo utilizar o comando like para um campo inteiro, apenas para campos do tipo string, ok? Do tipo caractere. Então, nome de uma pessoa, o CEP. O CEP geralmente nós colocamos ele em string. Existem alguns DBAs que trabalham com o campo de CEP apenas com números inteiros. Mas, então assim, o conceito é, o like não opera com caracteres do tipo inteiro, ok? Mais para frente nós vamos ver uma condição e nós vamos aprender comandos em que a gente pode transformar números inteiros em string. Aí nós vamos conseguir aplicar o comando like, mas vamos avançando passo a passo e a gente vai conseguir chegar nesses objetivos onde a gente tenha várias combinações de comandos e a gente chegue em resultados mais elaborados e mais assertivos. Então vamos seguir agora no nosso comando e vamos tentar conhecer aqui um outro comando. O bloco continua o mesmo, então eu alterei aqui o where. Então eu quero saber, poxa, me retorne aqui todas as cidades do estado de São Paulo, né, que é o ID 20, né, onde o nome da cidade tenha em suas últimas strings lá no final TA ou a cidade, o nome dela comece com C. Então, caso uma dessas duas condições sejam satisfeitas, ele vai retornar. E aí eu forço que ele retorne esses dados apenas para o estado de D20, ok? Por que eu coloquei entre parênteses? Para ficar mais evidente aqui e falar para o post e forçar esse OR apenas aqui, ok? Então vamos selecionar o bloquinho de instruções e clicar no botão executar. Então aqui, ó, podemos ver que
o Postgres retornou para a gente que eu tenho Águas da Prata, Barra Bonita. Aí eu também tenho, ó, Cabralha Paulista, Cabriúva. Vocês podem ver que Cabriúva não finaliza com T. Então ele satisfez qual condição? A outra condição do OR, like. Então ele começou com C, ok? E essa cidade pertence ao estado de São Paulo, com o ID 20, ok? Então nós podemos fazer vários tipos de combinações com os operadores aqui dentro do OR. Então vamos avançar mais um pouquinho aqui. Agora vamos conhecer o comando IN. E com ele eu posso passar, né, no nosso caso aqui, o ID do estado. Eu quero falar assim, ó, Postgres, me retorne todas as cidades aonde o ID do estado esteja entre 1 e 20, ok? Então vamos selecionar o bloco de instruções. Com o comando IN eu passo os dois códigos do estado em uma única condição. Vamos clicar aqui e ver se a gente retorna todas as cidades. Veja lá, nós conseguimos retornar aqui com o comando IN todas as cidades que estão relacionadas com o estado 1 e o 20. Então o IN, eu separo, né, os códigos, né, no caso que eu quero visualizar, e eu aplico para o campo estado. Agora eu quero perguntar para o Postgres que ele me retorne da tabela de cidade apenas as cidades para o ID 1, 2 e 5. Então vamos selecionar o bloco de consultas SQL e clicar no botão executar. Vamos lá? Agora vocês podem ver que o Postgres retornou para a gente todas as cidades que pertencem ao estado 1, né, que tem uma relação com o estado 1. Vamos lá. Também uma relação com o estado 2 e também uma relação com o estado 5. Ok? Então nós podemos ver que o comando é bem dinâmico. Então eu falei aqui, olha, eu quero que ver poxa, eu quero ver apenas as cidades que têm estado 1, 2 e 5. Ok? Agora nós vamos conhecer um outro operador que a gente pode usá-lo e combinar com diversos fatores, que é o NOT. Então aqui, ó, eu estou falando para o Postgres, me mostre apenas as cidades que não estejam associadas ao ID 1, 2 ou 5. Então vamos selecionar esse bloco de instruções e verificar o que o Postgres vai nos retornar. Vamos lá, vou clicar no botão executar. Veja que o Postgres retornou para a gente aqui, ó, as cidades com o estado 3. Então não apareceu nenhum e nem o 2. E aí eu já pulei do 3, eu tenho o 4, e do 4 eu já pulei para o 6. E aí eu tenho os outros estados 7, 8, 9. Então eu falei por Postgres que eu não queria ver, né, cidades com o estado 1, 2 e 5. Ok? Então vamos lá continuar nossos estudos de comandos, né? E nós vamos conhecer mais um comando aqui que é o SNU. E para isso nós vamos trocar de tabela, né? Nós vamos lá na tabela TabCO Telefones. Então para isso, né, eu vou utilizar os comandos select, ID da empresa, ID do fornecedor, cliente fornecedor, o tipo, o número e o campo livre. E aí, de qual tabela eu quero extrair esses dados? Eu quero ver esse resultado. Eu quero ver da tabela tab CFO telefones. Então, para isso eu vou usar o from public tab CFO telefones, onde o campo livre tenha um valor null. Ok? Então eu não tenho nada digitado nesse campo. Vou selecionar esse bloco de instruções e clicar no botão executar. Então aqui o Postgres retornou para nós todas as linhas que possuem o campo livre igual a null. Ok? Então, conseguimos explorar mais essa tabela. Então, aí a gente pode perceber que esses telefones aqui não tem nenhuma informação adicional aí nessa tabela para que a gente possa contatar
cliente ou alguma observação. Então vamos explorar, né? Então aqui eu quero continuar explorando a tabela de telefones, então esse bloco aqui do select não vai mudar por enquanto. O que vai mudar é o bloco do where, que eu vou adicionar mais um comando de filtragem. Então lá eu vou falar where campo livre is null, então eu quero saber, Postgres, todas as linhas que têm um campo livre igual a null, né, sendo ele null, e o tipo desse telefone seja igual a fixo. Então, para que os dados sejam apresentados, as duas condições têm que ser verdadeiras. Então, o campo livre tem que ser obrigatoriamente igual, tem que ser nulo, e o campo tipo tem que ser igual a fixo. Vamos ver quantas linhas o Postgres nos retorna. Então, para isso, eu selecionei o bloco de instruções e cliquei aqui no botão executar. Pronto. O Postgres trouxe 214 linhas, então nós podemos ver que aqui no nosso retorno, né, todo o campo livre é null e todo o campo tipo é fixo. Então eu vou ver todos os telefones fixos aqui, ok? Então vamos avançar um pouco mais e agora nós vamos explorar uma outra combinação de comandos. Eu vou pedir para o Postgres, né, me retornar da tabela de telefones todas as linhas onde o campo livre é null e o número, né, comece com parênteses 78. E aí eu coloco o sinalzinho por cento. Para isso eu vou usar o comando like. E aí vocês podem estar se perguntando: ah, mas eu não consigo fazer consultas com campo que tenha números. Não, não é bem assim. Este campo contém números, porém o campo número ele é um campo de texto. Aqui, ó, nós podemos ver que ele é um character var de 15. Então eu consigo aplicar o comando like. Ok? Vamos executar e ver o que ele vai nos retornar. Selecionei o bloco de instruções e vou clicar no botão executar. Pronto. Nós podemos ver aqui que apenas 6 linhas, né, atendem às condições. Ou seja, o campo livre é null, ok? E o número do telefone começa com parênteses 78. Podemos ver aqui. Então nós aprendemos aí umas combinações mais robustas. Então nós estamos variando os tipos de filtragem. Vamos avançar mais um pouquinho. E agora eu quero saber da tabela de telefones, né, todos os campos livres que não sejam null. Então nós estamos utilizando o operador not. Então para isso eu vou falar assim, poxa, me retorne todas as linhas que o campo livre não tenha valores null. Então vamos lá, clicamos aqui, selecionamos o código, clicamos no botão executar. Então nós podemos ver que o Postgres aqui trouxe para a gente todas as linhas aonde o campo livre não é igual a nulo. Então a gente pode ver aqui que todos eles nós temos algum caractere aqui, alguma coisa, alguma informação para que a gente possa explorar aqui os dados, ok? Então, continuando, ainda eu vou perguntar para o Postgres na tabela de telefone mais algumas informações. Então, nesse momento, eu quero saber da nossa tabela aonde o campo livre não é null e o ID do fornecedor seja 1844, 890 e 863. Então, para isso eu vou utilizar o que? Eu vou fazer uma condição utilizando o where. Where campo livre is not null, então, aonde ele não é nulo, e o ID do fornecedor seja esses que a gente acabou de falar. Para isso eu vou utilizar o comando win e vou colocar o código do fornecedor do cliente 1844,890,863. Vamos selecionar esse bloco de instruções e ver se o Postgres consegue nos retornar algum resultado. Vou clicar no botão de executar e pronto. O Postgres conseguiu retornar alguns resultados
para que possamos analisar. Então aqui ele está falando que o campo livre não é nulo, então ele satisfez a primeira condição, e o campo IDCFO possui apenas esses códigos. O 1844, eu tenho apenas um número de telefone. O 890, vocês podem ver aqui que tem 2 números de telefone atendendo às condições. E o 863, apenas um. Então, nós estamos vendo aí que o poder do Select é muito gigante. A gente consegue extrair diversos dados das nossas tabelas. Então, com poucos comandos, nós estamos aqui num nível bem simples, bem começando com calma, para aprender todos os operadores, todos os comandos aos poucos desenvolvendo os nossos recursos, a nossa linguagem SQL. Estamos aí passo a passo aprendendo. Então agora vamos continuar e nesse momento nós vamos aprender mais um comando, que é o between. Esse between é entre. Então eu vou perguntar para o Postgres, né? E agora nós vamos fazer essa pergunta para a tabela de vendas, né? Postgres, me retorne todas as vendas que foram realizadas, né? Entre, para isso o between, 1/1 de 2006 e 31/12 de 2006. Então eu estou falando para o Postgres aqui, olha, Postgres, eu quero saber todas as vendas que eu realizei nesse período, ok? Então para isso a gente vai usar o select, vai retornar o ID da empresa, o ID da venda, o ID do fornecedor e do cliente, né? O ID do vendedor e a data em que essa venda foi realizada. De onde? Da tabela de vendas. Para isso, from public tab vendas. Onde? Where. DT venda é o campo que registra a data da venda. Entre, between, as datas, entre aspas. Então, ano, mês e dia. E, que aí a gente vai colocar o período, 2006, né? A data novamente entre aspas simples, o mês e o ano. Vamos selecionar esse bloco de instruções e ver quais as vendas que foram realizadas neste período. Para isso eu vou clicar no botão executar e vamos aguardar o Postgres retornar. Bom, nós vimos aqui que 122 vendas foram realizadas neste período. Então nós podemos ver aí que nós temos datas como 6/3, 8/4, 13/7. Então nós temos diversas datas aí de vendas. Então nós aprendemos um novo comando aí e nós agora conseguimos filtrar um período, ok? Vamos avançar aqui e estudar mais um pouquinho. E agora nós vamos ver mais um outro conceito que a gente pode usar com o between. Então vamos lá. Eu vou continuar perguntando na tabela de vendas. Então o bloco de select from continua o mesmo. O que mudou? O where, aonde eu vou estar falando que é o ID do CFO, que o código do nosso fornecedor esteja entre 60 e 100, ok? Então eu quero saber quantas vendas eu fiz para clientes que estejam entre 66 e 100. E o código dele, né, tem que estar entre essa faixa de números aqui. Então vou selecionar o bloco de instruções e clicar no executar. Pronto, nós vimos que temos 35 linhas, né, 35 vendas que atendem a essa pergunta, né, essa filtragem, né? Então entre 60 e 100. Então vocês podem ver aqui que no código do cliente fornecedor a gente tem diversas vendas para o cliente 67, 87, mas eu não enxergo, né, clientes com o ID menor que 67 ou maior que 100. Vocês podem ver aqui que nenhum foi maior que 100 ou menor que 100. Então eu peguei aquele período lá, aquele range, né, entre 60 e 100. Então vamos mudar aqui para 10, né, e ver se o Postgres consegue trazer outros dados aqui para a gente. Então vamos lá, vamos clicar em Play.
Opa, podemos ver aqui que o nosso ID mudou e a gente tem o 67, nós temos o 14, nós temos aqui o 48. Então nós conseguimos fazer períodos, ranges, né, utilizando o comando between. Então nós chegamos aí ao final de mais uma aula e nesta aula nós conhecemos, exploramos o poder do select. Nas próximas aulas nós vamos continuar explorando o poder do select e adicionando mais recursos como comandos mais avançados. Então, vamos combinar o where, vamos fazer pequenas junções, vamos aprender aí subselect e vamos continuar explorando novos comandos aí nas próximas aulas. Então, até a próxima aula. Obrigado.